Muitos precisam de uma palavra, e a melhor palavra vem de Deus. Meditando na palavra, com o pastor Wilson de Deus. E que esta intenção de proclamar Jesus como rei, fazer uma revolta popular, não estava de acordo com a vontade de Deus. Não estava com o propósito de Deus para aquele momento. E se os discípulos permanecessem em terra seca, se não tivesse partido, certamente eles teriam participado dessa rebelião. Você imagine proclamar Jesus como rei fora da época? Se Jesus deixa os discípulos ali, você imagine Judas pensando: opa, vou ser o ministro da economia. Pedro poderia pensar: eu vou ser o ministro da justiça. Mas não, mas Jesus tira eles dali, porque Deus prefere colocar você no meio de uma tempestade do que participar de uma rebelião, de um assunto que não se agrada, que não tem edificação nenhuma, e nós estamos participando daquele assunto. Para Deus isso não vale. Ele prefere que seu discípulo saia desse meio do que participar do motim, de uma rebelião fora dele. Para Deus, não. Nada fora do propósito de Deus tem valor para Jesus. Você e eu estamos aqui porque nós temos um propósito de Deus na nossa vida. Aleluia. Amém, Senhor. E Jesus tira. E agora a tempestade veio sobre os seus discípulos. Mas a tempestade veio porque os discípulos estavam dentro da vontade de Deus. A tempestade não veio como Jonas, fora da vontade de Deus. E a pergunta que não quer calar é: se Jesus, na sua onisciência, ele sabia que tinha uma tempestade se aproximando, que a tempestade estava chegando, por que ele mandou os seus discípulos enfrentar uma tempestade? Ele já sabia da tempestade, mas mesmo assim ele manda os seus discípulos de encontro à tempestade. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Porque muitas das vezes nós estamos mais seguros no meio de uma tempestade, mas dentro da vontade do Senhor, do que em terra seca, participando com a multidão de assuntos fora da vontade de Deus. Aleluia. Vocês conseguem entender isso? Oh, glória a Jesus. Para Deus, irmão, é melhor estarmos no meio de uma tempestade, mas dentro da vontade de Deus. Hoje em dia, quem é que não passa por uma tempestade? Que é sinal de provação. E quando nós estamos enfrentando uma tempestade, a primeira coisa que nós procuramos em nós mesmos é pecado. Será que eu estou em pecado? O que está acontecendo na minha vida? Eu oro e parece que ninguém está me ouvindo. Você não está em pecado, não. Deus está te preservando nessa situação difícil. Aleluia, Jesus. Nós temos que estar dentro do propósito de Deus, porque Deus pensa diferente de nós. E eu, meditando nessa palavra, eu li esse capítulo 5. O Senhor dá uma ordem a Moisés. Moisés, vai até Faraó, fala para ele libertar o meu povo para celebrarem uma festa no deserto. Celebrar uma festa onde, irmão? No deserto. Moisés vai. Mas em Êxodo capítulo 8, Faraó dá uma resposta: não, vocês não precisam ir para o deserto para celebrar o Deus de vocês, não. Vocês podem celebrar a Deus aqui no Egito. Moisés falou: não, no Egito não. Deus prefere que eu e você celebramos a Ele no deserto, irmão, do que no Egito, que simboliza o mundo.
Eita, Jesus. Você tem um Deus que gosta de ser exclusivo na sua vida. Aleluia. Ele prefere que eu e você estejamos no deserto, mas celebrando a Ele, Aleluia. do que lá no mundo. Ele prefere que eu e você estejamos dividindo o pouquinho que nós temos do que está lá fora. Mas mesmo no deserto, nós glorificamos o nosso Senhor. Porque Aleluia. Ele pode mudar a situação, Ele pode preparar sim uma mesa, irmão. Mas no Egito não. A gente tem que chorar, irmão, passar. Mas com o Senhor. Vocês conseguem entender isso? Oh, Espírito Santo. Os discípulos estariam mais seguros no meio da tempestade. Nós não lemos, irmão, aquele versículo? A porta que Deus fecha, ninguém Abre. E aquele abre, ninguém fecha. Mas tem algumas situações das nossas vidas que Deus permite para a segurança nossa. Aleluia, Jesus. Quem veio aqui para a igreja, irmão, e deixou a sua porta da sua casa aberta? Quem deixou? Ninguém. Por que você fechou? Segurança. Lugar de Segurança. segurança. Então, muitas das vezes, quando Deus fecha, é para nossa segurança. Aleluia. Meu Glória a Não quer nos Deus. perder. Aleluia. Você está passando por uma tempestade, por uma adversidade, fica tranquilo, você vai sair melhor. Você vai sair melhor dessa. Porque você está passando pela tempestade, mas você está dentro da vontade de Deus. Oh, glória. E eu e você, nós não devemos julgar a nossa segurança apenas com base nas circunstâncias, mas sim no propósito de Deus. Glória a Deus. Deus tem um propósito na sua vida? Lógico que tem. Senão você não estaria aqui. Não desiste, não pare. Fique firme. Você não pode parar. Você viu a leitura que foi feita aqui? Foi de tempestade, não foi isso, mano? E o barquinho, Jesus entrou no barco dos discípulos. E no meio da navegação, houve uma tempestade. Jesus acalma o vento, o mar. Mas eu fico imaginando a cena. Jesus estava no barco com quem? Com seus Discípulos. passando por uma Tempestade. e os outros barquinhos que estavam passando pela mesma tempestade e Jesus não estava lá. Meu Deus. Você já imaginou se o discípulo desiste? O que seria dos outros barquinhos? Você já imaginou se você desistir de orar pela sua família, pela sua vida espiritual? O que será, irmão? Nós não podemos parar. Nós não podemos desanimar. Nós temos que prosseguir. Porque nós estamos dentro do propósito de Deus. Oh, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Não devemos julgar nossa segurança apenas com base nas circunstâncias, mas no propósito de Deus. Quando Deus te protege, na realidade Ele está protegendo é o propósito que você carrega. Aleluia, Jesus. O lugar mais seguro que eu e você possamos estar é dentro do propósito de Deus. É o lugar mais seguro. Oh, glória. Não é casa com segurança, não é vigilância, é bom, mas o lugar mais seguro é você viver dentro do propósito de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós não podemos julgar a nossa segurança, irmão, apenas com base em circunstâncias. Não. Você tem que saber o que você está passando. Você tem um Deus contigo. Glória. E aqui eu entendo nessa passagem, irmão, que a fé do discípulo precisava ser provada Oh, e glória. aperfeiçoada. Aleluia. Na tempestade anterior, Jesus estava no barco. Só que agora ele não está no barco, mas ele tinha 4 pescadores experientes nesse barco. Só que, irmão, tem tempestade que só Jesus acalma. Obrigado. Não é você com a sua inteligência,
não é com recurso financeiro, não. Somente o Mestre pode pôr fim Aleluia. a essa tempestade. Creio, Jesus. É um erro pensar, irmão, só porque nós servimos Jesus, só iríamos navegar em águas tranquilas. Não. Vem vento, o mar se levanta. Só que quando você estiver dentro de uma situação dessa, enfrentando uma tempestade, por causa da sua obediência, lembre-se, Jesus virá ao seu encontro. Aleluia. Jesus virá ao seu encontro. Aleluia, Deus. Porque tem situações que nós pensamos que é o fim, acabou, não tem como eu sair dessa. Mas Jesus virá nos socorrer. Eu creio, Deus. Jesus virá nos socorrer. Eu fui no Ceasa uma vez, irmão, com o meu carro. Eu tinha uma estrada na época. Aí ele acabou o álcool. Aí logo na entrada do Ceasa tem um posto. Mas ali não tinha álcool. Peguei o galão, deixei minha esposa no carro e fui lá dentro do Ceasa comprar um galãozinho. Quando eu cheguei, irmão, de volta, o estrada, eu só vi o bombeiro jogando água. Aquela mangueira. O carro pegou fogo desligado. Sentei no meu filho. E agora, Senhor? Como é que eu vou sair dessa? E agora, Senhor? Como é que vai ser da minha vida? E você ora. E você ora. E você ora de novo. Mas você não ouve resposta de imediato. Parece que você fica numa prisão. Cadê o meu Deus? Por que ele não me responde? O fato dele não responder não quer dizer que ele não está trabalhando. Aleluia. E Deus trabalhou na minha vida. Oh, glória. E Deus trabalhou. Aí você pensa que parou, não. Um outro carro foi roubado. Um outro bateram. A pastora Ana Lúcia falou: irmão, tu vai pregar sobre o quê? Pelo que eu estou vivendo, tempestade. Irmão, não é porque você não ouve que Deus te abandonou. Bateram no meu carro de novo, eu fiquei sem instrumento de trabalho. Eu falei: vou orar para ver se Deus quer que eu feche essa loja ou não. Eu já não estou aguentando mais. Aí procurei pecado de mim, eu estou com pecado escondido, não estou vendo, me perdoa. Os pecados que eu sei que eu não sei, me perdoa. Eu agora vou partir para o jejum. Vocês veem que eu sou um pouquinho gordinho. Jejuei, irmão. 7 dias só na água. Fala comigo. Pois aumentei. Estou falando para ficar soberbo, não. É porque eu dava uma prova com sua graça. Jejuando. Meu aniversário. Pastor Ana Lúcia estava. Jejuei, irmão, 21 dias. Falei: Senhor, fala comigo, Senhor. Pelo menos uma palavra pequenininha. Não tema, já está ótimo para mim. Não tema, já está bom demais. Usa alguém, Senhor, fala que está comigo. Eu preciso ouvir isso. Meu aniversário. Eu fui para a consagração. A pastora Ana Lúcia estava do meu lado. A dirigente da consagração entregou revelação para todo mundo. Quando ela me olhava, ela fazia assim. Virava. Sabe o que eu ouvi na consagração? Nada. Nem oportunidade eu tive. Vocês estão entendendo? Nem oportunidade eu tive. Depois de um período longo desse de jejum, irmão, Deus não falou nada. E aquilo estava me ficando tirando minha paz, irmão. Só que, onde eu quero chegar, Deus não fala nada às vezes, mas a presença dele está sempre contigo. Oh, glória! Deus não falou nada comigo, só que ele agiu. Oh, glória! Ele arrumou um comprador para o meu carro batido, foi 3 vezes mais do que eu pensava, vendeu, resolveu a situação toda. Aleluia. Mas não falou
nada. Aleluia. Ele agiu. Glória a Deus. Tem coisa que Jesus não fala nada, irmão. Mas a presença dele. Oh, glória. Não abre mão, não, irmão. O irmão leu aqui, ó. Santo. Os discípulos enfrentaram uma tempestade, irmão. Jesus apaziguou a tempestade. Eu vejo a cena, não sei se você lê a Bíblia, vê a cena, eu vejo. Jesus chega do outro lado com esse que o irmão leu. Quando ele bota o pé lá em Gadara, ele só desceu no barco, irmão. Quem saiu correndo no sepulcro para ver ele? O endemoniado. Jesus não falou nada, só a presença, irmão. Aleluia. Na praia. Oh, glória! Tirou aquele homem do cemitério. Aleluia. Dos túmulos. Só a presença dele. Oh, glória. Sem falar nada. Aleluia. Um viu aquele homem correndo em direção a Jesus e falou: pronto, vai matar o meu Jesus. Ele é tão magrinho, nem corrente, ninguém consegue deter esse endemoniado. Mas quando ele chega perto, ele se prostra e adora. Aleluia. Glória! A presença de Jesus é tudo em nossa vida. Glória a Deus. E não precisa falar. É só a Aleluia. presença dele. É bom você ouvir assim, diz o Senhor. Deus está me mostrando. Mas se você não ouvir isso, acalma o seu coração. Oh, Tu sai glória. daqui com ele. Tu sai daqui com a presença dele. Aleluia. Em alguns casos ele tira do túmulo falando: Lázaro! Oh, Em alguns aleluia. casos não, ele só chega. Oh, aleluia. Glória a Deus. Só a presença. Espírito Santo. Sabe por que eu e você estamos aqui? A mesma coisa desse endemoniado. A graça nos preserva. Aleluia, Jesus. Ele tentava se matar, irmão. Por que ele não morria? Porque a graça de Deus guardava aquele homem Aleluia a Deus. antes de Jesus chegar. Por que você e eu não morremos? Antes de conhecermos Jesus. Porque a graça nos Aleluia. guardava. Glória a Deus. Jesus nos encontrou. E estamos aqui nessa noite. Aleluia. Para adorar. Aleluia, Deus. Vamos passar por dificuldade, sim. Mas ele virá. Mas ele virá. Creio, Deus. Os discípulos estavam enfrentando uma tempestade. Já estava no meio do lago. O vento era contrário. O barco estava açoitado pelas ondas. E eu te pergunto: e Jesus? Aonde ele estava? Meu Deus. Sabe o que eu entendo, irmão? Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 48. 48. Quem tem coragem de ler esse versículo? Evangelho de Marcos 6, 48. Esse versículo não tem coragem de ler, não. Eu vou beber água. Quem achou que quiser ler. Evangelho de Marcos 6, 48. O que diz aí? Aqui? Aqui. Vamos juntos. E ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu a eles, andando sobre a água. Só o inicial ali, ó. Ele viu os discípulos. A pergunta que não quer calar, e você sabe a resposta. Jesus estava onde? Quando ele viu os discípulos. Versículo 23 do texto que nós lemos. Responde essa pergunta. Despedida da multidão, o que Jesus fez? Subiu no monte para orar. Aleluia. Os discípulos estavam onde, irmão? Enfrentando uma. Tempestade. E Jesus estava onde? Um Orando. monte orando. Mas você que você leu diz que ele viu. Mas ele não estava lá no monte? Não era alta madrugada? Não tinha iluminação pública. Mas Jesus viu os discípulos. Os discípulos enfrentando uma tempestade, aproximadamente a parte da tarde até de madrugada. Jesus orando. Talvez ele remando e falando: cadê o mestre? Jesus nos abandonou. Por que ele não veio ao nosso socorro? Aleluia. Mas Jesus estava onde, irmão? Orando. Estava no alto orando. E hoje você passando por uma tempestade.
tempestade, por uma dificuldade, você pensa que está sozinho. Mas Jesus está Aleluia. onde? Glória a Deus. Jesus está onde? Oh, Deus. Aleluia. O interessante é que ele está no monte, mas não perde os seus discípulos de vista. Aleluia. Glória a Deus. Aquela tempestade eu estou olhando. Eita Deus. Eles estão remando, eu estou aqui no Oh, alto. glória. Está olhando para você. Aleluia. Ele está te vendo. Ele está te vendo. Lá no alto ele está te vendo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu Não nome. desiste. Reme. Quando todos não acreditarem, mas você continua acreditando. Aleluia. Reme. Porque agora ele está à direita de Deus, irmão. E intercede por nós. Oh, glória. Ele está lá no céu, falando: meu campeão, continua mais um pouco, Meu Deus. avance mais um pouco, Aleluia. eu vou chegar. Ele está vindo. Oh, aleluia. Ele está vindo. Glória. Porque muitas das vezes nós temos a impressão de que Jesus nos abandonou, justamente no momento mais difícil das nossas vidas. E os discípulos estavam só, no meio de uma tempestade. Oh, meu Deus. Estavam remando. Aleluia. E sem Jesus, irmão, parece que você está só. Como nós vamos ser crentes, irmão. Antes de você abrir a Bíblia, Isaías 41:10, tu lia: não temas porque eu sou contigo. Aquilo parecia que explodia como uma bomba dentro de você. Hoje você lê o mesmo versículo, parece que não fala nada. Você ora, parece que não tem ninguém te ouvindo. Você lê e não tem resposta de nada. Aleluia. Mas apesar disso tudo, nós temos que continuar sendo crente, Aleluia. acreditando. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Nós precisamos sentir, nós temos que crer. Se Jesus falou, se a palavra dele diz, descanse o seu coração, ele vai vir. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, a Deus. Porque tem tribulação e nós pensamos que é o fim. Mas olha um versículo aqui que também falou muito ao meu coração. Se puder botar aqui, irmão, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. A gente gosta de falar, né? Deus só prova até onde a gente aguenta, não é isso? Mas às vezes isso falha. Olha o que diz lá. 2 Coríntios. Aqui, ó. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos. Paulo está falando na província da Ásia, que foram o quê? Muito além. Deus estava provando Paulo além. Meu Deus. Além. Às vezes Deus me prova além. Vou retirar tudo da sua vida para me ver até onde você aguenta. Aleluia. Até onde você me adora. Aleluia. Mas Jesus sempre vem, irmão, ao nosso encontro. Durante a nossa tempestade da vida, Jesus sempre vem. Talvez não é no momento que você deseja, mas é no momento que você mais precisa. Ele chega. Ele chega. E teu choro se transforma em Glória. aleluia. Aleluia, Deus. O mestre esperou o barco estar mais distante da terra, até não haver mais esperança nenhuma, a fim de testar a fé dos seus discípulos. Ele removeu, irmão, todo recurso humano, toda a garantia humana. Vocês só devem confiar em mim. Ele tirou tudo. Não, você não vai ter mais experiência. Vocês são os pescadores, mas a partir de agora, a confiança de vocês só depende de mim. Aleluia. A fé de vocês tem que ser direcionada para mim. Não perca a fé em Jesus por nada nesse mundo. Aleluia. Por nada. Muitas das vezes Jesus nos dá clareza para nós tomarmos uma decisão. Só que no meio dessa decisão que você toma, nós muitas das vezes nós não sentimos muito confortáveis. Porque toda hora você tem que estar orando. Toda hora você tem que estar na dependência. Toda hora você tem que estar nos pés dele. É o melhor lugar. É os pés dele. Louvado seja o nome do Senhor. E com frequência enfrentamos situações difíceis da vida, mas acabamos descobrindo que são elas que nos aproximam
de Deus. É verdade. Aleluia, Deus. Glória Porque a o Deus. versículo 25 diz assim, ó, na quarta vigília da noite, dirigiu Jesus a eles, andando por sobre o mar. Aleluia. Andando por sobre o mar. Quando eu leio isso aqui, sabe o que eu aprendo? Você pode ter outra revelação, mas sabe o que eu aprendo? É o que os discípulos mais temiam no momento. Jesus está dizendo, vou vir por cima. Aleluia. O que vocês mais temem, eu estou andando por cima. Aleluia. O que você mais teme, irmão, é isso que te faz se aproximar de Deus. Não se engane. Aleluia. É os nossos temores, é as nossas dificuldades, são elas que nos aproximam de Deus. É o que eles mais temiam. Jesus está usando para se aproximar. Meu Deus. Aleluia. E você e eu, quando nós estamos em situações difíceis, nós oramos, nós buscamos, nós queremos resposta, mas nós não podemos ter medo. O medo normal é válido. Se você atravessar a rua com um sinal aberto, ninguém vai fazer isso. Eu estou falando um medo que te paralisa. O amor lança fora o medo. Amém? Eu fiz uma pergunta na minha igreja, vocês não precisam responder. Eu não quero constranger ninguém. Nós aceitamos Jesus por amor ou por medo do inferno? Aleluia. Se não tivesse inferno, nós estaremos aqui. Ele me ama. Se não tivesse inferno, tivesse demônio, a gente estaria aqui amando ele. É para a gente pensar. O Aleluia. amor lança fora o medo. Glória a Deus. Você aceitou Jesus por amor ou por medo? Eu creio que foi por amor. Aleluia. Nós lançamos fora o medo. Nós temos uma morada nos esperando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A tempestade nos ajuda a crescer. Já estou terminando. Oh, aleluia. E esse era um dos propósitos da tempestade. Ajudar os discípulos a crescer na fé. Porque um dia Jesus não estaria mais fisicamente com eles. E eles continuariam enfrentando tempestade. Mesmo que não tivesse a presença do Mestre. Aleluia. Mesmo que parecesse que o Mestre não se importava com eles. Eles tinham que ter fé. Glória a Deus. Fé, irmão. Você não pode perder a sua fé, porque senão você não vai agradar a Deus. Sim, Jesus. Você quer agradar a Deus, agora tudo é por fé. Tu não vê nada, mas é por fé. Estou acreditando. Vou casar, mas ninguém casou ainda, mas eu vou. Vou completar minha faculdade. Ninguém fez, não, mas eu vou fazer. Aleluia. Aleluia. Meu esposo, meus filhos vão voltar para Jesus. Pela fé. Aleluia. Pela fé. Pela fé. Eu fiz um negócio com meu filho, não aconselho ninguém fazer. Eu sou meio doido às vezes. Meu filho foi criado na igreja. Pai, não vou ficar mais Jesus não. Não quer mais Jesus, mas não, tudo bem. Ficou doente. 1h da manhã, lá no meu quarto. Pai, o que foi, Luiz? Me ajuda. O que foi? Tem um homem de preto lá no quarto, uma vela, dizendo que vem me buscar. Vai lá para orar. Eu falei, tá maluco? Eu pensei que ele era eu também. Pode ir para lá você. Você não quer orar com Jesus? Como é que agora você quer? Não, mas vai lá orar. Não, você não sabe orar? Vai na sala, dobra o joelho, a oração que vem no seu coração, você ora. Você ora. E vai para o seu quarto. Não, eu quero dormir aqui. Eu falei, aqui não. Vai dormir lá. O homem de preto e cabelo, pode para lá. Aqui não. Não quer Jesus, irmão. Como é que ele queria oração? Não. Agora ele voltou para a igreja. Um susto. Voltou para a igreja, irmão. Cada um sabe como tratar os seus filhos, amém, irmão? Isso não é receita, não. Você tem que ter fé. E eles vão vir. Como a gente não sabe, eu usei essa estratégia. Baixinho para minha esposa não ouvir. Mas tá ruim. É isso. A fé, irmão. Não perca a sua fé para a gente concluir. A fé não é crer
apesar das evidências. Aleluia. Tendo evidência, qualquer um crê. Mas a fé é você obedecer, apesar das consequências. Glória a Deus. Você entende? Entre o barco. Vai ter, no primeiro já teve uma tempestade, vai ter de novo. Mas entre. Entre. Ele que está mandando, entre. Aleluia. E eu quero concluir a minha mensagem, a minha participação. Eu acho que já é 9:05. Os discípulos, entenda isso. Os discípulos haviam ajudado a alimentar 5.000 presos, 5.000 pessoas, perdão. Mais tarde, antes deles enfrentar essa tempestade, eles ajudaram a alimentar 5.000 homens. A pessoa, gente, lá a festa que a gente ia fazer, ô glória, ô milagre, ô Pentecoste. Aí depois desse grande milagre, o que eles estão enfrentando agora? Uma tempestade. Aí eles chegam do outro lado. Mas o interessante é quando Jesus vem até ele andando por cima da água. Marcos fala que Jesus ia passar a dianteira. Jesus não estava nem aí para a tempestade, ele estava aí pelos discípulos. Glória a Deus. Porque quando Jesus entrou no barco, a tempestade para. É Jesus. Se tiver uma cantina aqui, eu pago o lanche para quem responder. O que Jesus falou para o vento e para o mar nessa passagem? Vou responder, senão eu vou ter que pagar o lanche. Nada. Jesus não falou nada. Ele só... Deixa eu entrar nesse barco aí. Quando ele entra no barco, a tempestade. Oh, glória. Está passando tempestade? Se agarra com ele. Aleluia. Com ele. Glória a Aí ele chega Deus. do outro lado. A Bíblia diz que ele curou muitos ali. Chamaram muitos enfermos. E todos foram curados. Aleluia. Mas as pessoas que foram curadas ali sabiam que eles passaram por uma tempestade? Não. Ninguém sabe o que tu passa. Mas você é crente. Você pode orar Aleluia. por mim. Cara, você está passando a tempestade, mas você pode orar por mim. Você pode fazer um jejum por mim. Você pode me ajudar aqui. Eles não sabem da tempestade, mas eles ajudaram Jesus. E Jesus curou a todos. Só que todos aqui não sabiam de onde eles estavam vindo. Meu Deus. Aleluia a Deus. Pastor é uma bênção, mas tu sabe quantas tempestades? Mas a irmã é uma bênção. Tu sabe quantas tempestades passaram para chegar aqui? Mas você não pode desistir. Aleluia. Porque na primeira tempestade, qual foi a fala deles? Quem é esse? E até o vento. Aleluia. Ele obedece. Glória a Isso na primeira Deus. tempestade. Na segunda, olha a afirmação deles. Verdadeiramente, esse é filho de Deus. Com a Aleluia. tempestade, teve progresso na vida deles, irmão? Sim ou não? De quem é esse? Para a afirmação. Esse é meu Deus. Que Aleluia. acalma a tempestade. Oh, glória. Amém. Que Deus possa te Aleluia. abençoar nessa noite. Oh,